meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje com um quadro sobre Parashá, a porção semanal que nós fazemos o estudo da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. E cada semana nós estudamos uma porção. A porção de hoje é Shoftim, que é o conceito de juiz no exercício do poder, no exercício da sua profissão. Hoje é dia 3 de setembro de 2022, ou 7 de Elul, do calendário judaico de 5.782. Vamos à porção. Estamos de volta para fazermos um breve estudo sobre a Parashá de hoje, que é Shoftim, como nós falamos, onde se fala sobre o juiz no exercício do poder. E o que vem a ser isso? Nesse momento, Moisés ainda está vivo e prestes a Israel atravessar o Rio Jordão e chegar à Terra Prometida. Então, nós temos visto ao longo desses vídeos anteriores que Moisés está parado próximo ao Jordão, só que do lado não de Israel, mas do lado oposto a Israel, ou seja, do lado onde ele vem do Egito, e para ali na planície junto ao Jordão com o seu povo, mais de 3 milhões de pessoas só de homem, em torno, estima-se, de 6 milhões de pessoas ao todo, somando homem, mulher e criança. E ele está ali fica ali durante um bom tempo ensinando, lembrando e repetindo todas as leis do Senhor. Então ele estabelece aí um princípio ou uma estrutura judicial, um sistema judicial que é o sistema judicial de Israel até os dias de hoje. Então nós vemos o quão estabelecido, quão fortalecido está esse sistema de justiça, que todos os ritos, processos, todas as leis e demandas judiciárias da nação de Israel estão estabelecidas, suas raízes nesses princípios que nós vamos ler hoje em Deuteronômio, vamos ver, e faz com que Israel funcione até o dia de hoje. Claro que quando Israel esteve no exílio babilônico, então, que teve a diáspora, né, no ano 70 depois da era cristã, quando Cristo disse, enquanto estava nessa terra, que o templo seria destruído e não sobraria pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70, a partir dali veio a diáspora, e só então, em 1945, o povo começou a voltar para Israel. E o povo começou a voltar para Israel, mas não tinha lei, porque o Estado de Israel não estava formado. Se formou em virtude da Guerra de 45. Então, as 2 primeiras guerras foi a construção do Estado de Israel, porque a Primeira Guerra Mundial fez com que a Inglaterra fosse a responsável por toda a terra de Israel, porque os otomanos eles perderam a guerra, consequentemente os aliados ingleses, americanos, eles dividiram as terras que eles ganharam, os seus louros, né, os frutos da terra, da guerra, e a terra de Israel ficou com a gestão pela Inglaterra. Por isso os ingleses marcaram presença em Israel de 1919 até 2045, quando Israel começa a voltar após a Segunda Guerra e todo aquele massacre dos judeus. E aí nós temos que a Primeira Guerra ela fez a separação de uma terra para o povo de Israel, e a Segunda Guerra ela fez a separação do povo, colocando esse povo dentro da terra que tinha sido concebida na Primeira Guerra e estabelecendo Israel agora, terra e povo, como um Estado que foi feito após a Segunda Guerra Mundial, onde na ONU um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele dá um voto de Minerva
fazendo assim que Israel viesse a ser Estado. A partir desse momento, então se cria ou se reestabelece esse sistema judiciário. E o sistema judiciário, o Knesset, que foi instituído lá no deserto, próximo ao Jordão, onde nós estamos lendo aqui, ele vive até o dia de hoje. E se você for em Israel e for visitar o parlamento, eles vão te levar ao Knesset, onde existem lá 71 juízes, uma corte com 71 juízes, ou seja, se empatar 35-35, essa corte tem uma pessoa a mais, onde faz essa diferença, onde dá o voto de Minerva, né? E esse Knesset até o dia de hoje, está estabelecido até o dia de hoje. Então a gente começa a ver o quanto um povo que foi varrido do seu estado, da sua nação, da sua terra, rodou o mundo em várias situações adversas, né? Mantém assim a sua cultura, mantém as suas leis, mantendo a sua tradição, mantendo a sua religião, princípios e valores, esperando voltar para a sua terra prometida. E então eles voltam em 48, estabelece todo esse sistema judiciário que existe até lá, como nós já falamos, né? E de lá para cá é somente o povo se relacionando entre si através de um sistema legal que foi construído lá na beira do Rio Jordão. Veja uma coisa interessante, né? Nós, para fazermos alguma coisa hoje, nós queremos ter uma estrutura muito pesada, queremos ter carros, casas, empresas com uma estrutura muito pesada, burocrática, estrutura de processos e imobiliário e tecnologia. Esse Knesset, ou seja, o sistema judicial de Israel, foi feito à beira de um rio, um povo que tinha acabado, por assim dizer, saído do cativeiro no Egito, onde eles passaram 400 anos. Isso se chama determinação e promessa. Determinação de um povo em chegar à terra prometida e promessa de Deus que diz que essa terra seria deles, como está sendo até o dia de hoje, né? Vamos ao próximo bloco então. Olá, estamos de volta. Essa segunda parte nós vamos falar a respeito das cidades de refúgio. Por que cidades de refúgio? Nós vemos em alguns noticiários, às vezes, que em função de um roubo ou em função de um crime praticado, mas vamos para um roubo, né? Onde a pessoa que praticou o roubo, ela é presa pelos nativos, as pessoas que estão ali, e elas entram para bater, e entram para machucar, e entram... A gente entende, em função da raiva, que ele pode ter cometido alguma coisa até um pouco grave, né? Mas existem leis, né, que faz com que antes de ser condenado, a pessoa tem que ser julgada. E quando se tem aí agora, como o Knesset, que é esse parlamento onde o Poder Judiciário está lá, essas pessoas que cometem crime têm que ser julgadas. E é isso que faz, porque antigamente, antes disso, era somente pegar a pessoa e aí era lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Se a pessoa matar alguém da família, ela tem o direito da família matar alguém da família dele. E assim por diante. Só que isso termina em casos de barbáries, né? Então eles estabelecem esse sistema legal, e esse sistema legal começa a apurar os casos de crimes, os casos de roubo, enfim, tudo que diz respeito à relação humana. Só existe um sistema legal porque existem relações humanas. Essas relações humanas precisam ser geridas, né? Precisam ser
notificadas de coisas que ela pode fazer e que ela não pode fazer. Para isso serve o sistema legal. Assim como a economia, só existe economia porque há escassez de produto, escassez de dinheiro, escassez de recursos minerais. É por isso que o ouro, por exemplo, é tão caro. Né? O ouro é muito caro porque ele é difícil de achar, mas se o ouro desse em árvore, ele não seria tão caro desse jeito. Então o sistema legal entra também com essa percepção, ou seja, se existe pessoas se relacionando, essas pessoas precisam ter leis que as dirigem em todas as suas nuances, atividades e relações. E como é que faz a respeito de crimes cometidos, do menor ao maior? Então se estabelece, através desse tribunal, um artifício chamado cidade de refúgios. Cidade de refúgio. E essa cidade de refúgio serve para quê? Bem, nós podemos dividir um crime em culposo e doloso. Culposo quando não tem intenção de matar ou de efetuar esse crime ou esse problema, enfim. E doloso é quando a pessoa tem intenção de fazer. Né? Então, o mesmo crime ele pode ter essas duas possibilidades. Uma pessoa que comete um crime de morte pode ser culposo, e uma outra pessoa que também comete um crime de morte pode ser um doloso. Imagine um bandido, um marginal. Ele vai tentar roubar uma pessoa. Quando ele vai tentar roubar uma pessoa armado, a outra pessoa vai lá se defender, e nessa luta essa pessoa, a vítima, termina tomando a arma branca, uma faca que o outro estava, que o marginal estava, e o fere e o mata. Aí ele está fazendo por legítima defesa. Né? Isso é um crime culposo. O crime doloso é se o marginal tivesse êxito, ou seja, ele saiu de casa intencionado para roubar e matar, dê no que der. Então isso é um crime doloso. E para os crimes culposo, essas cidades de refúgio era separada para isso, ou seja, para a pessoa que cometeu um crime culposo fosse para a cidade de refúgio, ficasse lá aguardando o julgamento. E essa cidade de repouso era vigiada por soldados de Israel, né, no tempo de Moisés, o exército de Israel, para que ninguém pudesse entrar e fazer alguma coisa com suas próprias mãos. Então tudo isso era visto e tinha que ser regido. Por esse motivo é que Moisés criou, através do direcionamento de Deus, a questão das cidades de refúgio e um sistema legal para que pudesse reger as relações pessoais, interpessoais e outras mais. Vamos ao próximo e último bloco. Então, estamos de volta, e a Parashá Shofetim, ela nos traz essas informações, ou seja, informações do estabelecimento de um sistema legal, onde o Estado de Israel pudesse ser regido após atravessar o Mar Vermelho e chegar à Terra Prometida. Ela nos dá também, faz a consideração de cidades de refúgio, para que as pessoas que cometessem algum crime não doloso, mas um crime culposo, alguma coisa acidental, elas pudessem ficar ali aguardando um julgamento. Né? E vimos também que esse sistema legal e o Knesset, que é a corte, né? O Knesset é a corte do juizado de Israel, com 71 juízes, existe até o dia de hoje. Né? Você chega lá em Israel, você vê lá nas imediações de Jerusalém o Knesset com prédios, inclusive com a menorá gigante na frente do prédio, porque é a coisa que eles precisam para jogar absolutamente tudo, ou seja, a luz divina. Enfim, esse foi o parlatório no que diz respeito à Parashá dessa semana, Shofetim, juiz, no seu exercício do poder.
E essa paraxá você vai encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, até o capítulo 21, verso 9. Shalom, 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 paz, paz, paz. Uma boa semana. Shavuot Tov, boa semana. Que Deus os abençoe e até o próximo sábado e até a próxima paraxá. De sábado em sábado, de descanso em descanso. Assim informou o Senhor. E no sétimo dia não ireis trabalhar. Trabalhar no sentido de labor que produza riquezas, mas podemos trabalhar no sentido de fazer o que eu estou fazendo, de ajudar pessoas, de fazer caridade. Essas coisas nós podemos fazer, né, porque isso dá descanso também à pessoa, e santificar esse dia. Santificar como? Com orações, com louvor, com estudo da palavra, separar momentos, porque esse dia o Senhor santificou desde o princípio da criação. Shalom, Shavuot Tov, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau.